bem-vindo ao nosso abrigo no temporal. Quero ler com você hoje o Salmo 105, os versos de 8 a 10. Ele se lembra para sempre da sua aliança, da palavra que ordenou para 1000 gerações, da aliança que fez a Abraão e do seu juramento a Isaque, que ele confirmou a Jacó por meio de estatuto e a Israel por meio de aliança eterna. Este é um salmo que exalta a fidelidade de Deus em relação às promessas que ele faz ao seu povo. Se você ler todo o salmo, vai perceber que o compositor, ele rememora os grandes atos de Deus na história, provando sua fidelidade para com o seu povo. E eu quero destacar com você exatamente esta palavra, a fidelidade. A fidelidade, para ser louvável ou não, ela depende de dos valores aos quais nós somos fiéis. Por exemplo, nós não podemos dizer que uma pessoa ressentida, ela seja virtuosa, embora podemos claramente observar que ela permanecerá fiel ao seu ódio, aquela raiva que continuamente arde dentro de si. O que devemos almejar, então, não é qualquer tipo de fidelidade. Nós precisamos, e aprendemos isso com a palavra de Deus, desejar e buscar como virtude a boa fidelidade. E de onde nós podemos extrair essa fidelidade? E eu espero que este salmo diga muito a você sobre o real significado de quando nós cristãos chamamos Deus de fiel. Uma pessoa pode dizer, por exemplo, por que eu deveria me manter fiel a uma promessa que eu fiz hoje, se amanhã eu não sou mais o mesmo? Eu diria que a resposta deve ser por fidelidade. Mas nós olhamos para esse salmo e percebemos claramente que, diferente de nós, seres humanos, Deus não tem dúvida sobre o seu caráter. Tiago diz, lá na sua carta, no capítulo 1, que nele, em Deus, as boas dádivas vêm de Deus, né? E nele não há nenhuma sombra de variação. Deus é fiel às palavras que saem da sua boca. Por quê? Porque o fundamento do seu caráter, do seu ser, é o seu amor leal. É a graça que dele recebemos e nela persistimos, nesta confiança de que se ele fez a promessa, ele vai cumprir. Então, fidelidade também tem a ver com essa virtude da nossa memória. É por isso que o salmista resgata os atos de Deus. A infidelidade decorre dessa falta de memória. Quando, por exemplo, nós fazemos uma promessa e a abandonamos, deixamos de lado simplesmente por capricho pessoal. Veja, o que o salmista quer nos mostrar aqui é que quando Deus faz a promessa, e no texto que nós lemos aqui no versículo 9, ele está lembrando daquela promessa que foi feita a Abraão, que também o autor de Hebreus vai trazer à sua memória, quando ele diz ali no capítulo 6 que não tendo Deus por quem jurar, ele jura por si mesmo. Isto prova que não existe outro acima dele, o autor de Hebreus diz exatamente isso, mas também que a fidelidade de Deus é eterna, é indubitável. Ele nunca se esquece, Deus nunca nos abandona, Deus nunca deixa de lado a sua palavra. Ele sempre vem ao socorro daquele que o clama. Porque o que nos tranquiliza,
como os discípulos disseram a Jesus, é porque só Jesus tem palavras de vida eterna. E não é uma fidelidade que se resume às circunstâncias. A fidelidade de Deus, ela se estende acima dos céus, como nós já lemos aqui em outro salmo. Então nós lembramos aqui das palavras. Eu quero resgatar isso com você, espero que você tenha isso em mente. Fidelidade é uma virtude da memória. Por isso que nós lembramos de reler esses salmos. E esses salmos aqui têm base também em outros livros. A gente poderíamos gastar mais tempo mencionando outras tantas promessas que Deus fez. Mas lá em Deuteronômio, no capítulo 7, ele diz assim: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que amam e obedecem aos seus mandamentos. Deuteronômio 7:9. Exatamente o que o salmista está lembrando aqui no primeiro verso que lemos. Palavra que Deus dá e Ele mantém por 1000 gerações. E também Paulo, dando conselhos a Timóteo, diz: esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele viveremos. Se perseveramos, com ele reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Mas se somos infiéis, preste atenção, a Bíblia diz que ele permanece fiel. 2 Timóteo 2,13, ele permanece fiel, pois não pode negar quem ele é. Deus não pode negar a si mesmo. Isso é muito interessante, porque esse tema da promessa que sustenta a nossa esperança percorre toda a Escritura. E mais uma vez vou me valer aqui do autor de Hebreus, quando ele diz que nós devemos manter inabalável a confissão da nossa esperança, porque ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Hebreus, capítulo 10, versículo 23. É nesta fidelidade que nós queremos nos apoiar. É por isso que lemos os Salmos. É por isso que recorremos a eles como fonte de inspiração, de segurança, fonte também para as nossas orações serem dirigidas de forma correta ao Senhor. Que Deus encha o teu coração desta confiança na fidelidade de Deus. Que você não duvide que as promessas dele sempre se cumprem. E ele nos prometeu, lá pelos profetas, seu Filho Jesus, e nos deu. E com base nisso, nós podemos continuar confiando que o Senhor é fiel e ele firmou conosco uma eterna aliança. E nós lembramos e confiamos e desejamos que essa promessa se cumpra tão brevemente quanto os nossos corações consigam suportar este aguardo. Quero orar com você para que Deus encha o seu coração de confiança. Deus, tu és fiel. Cantamos isso, oramos isso e lemos isso na tua palavra. E acima de tudo, Senhor, sabemos que todas as promessas que o Senhor fez a Abraão, Isaque, Jacó se cumpriram. E por isso continuamos acreditando com fé firme, com certeza de que tudo que o Senhor diz ao nosso respeito, ao respeito também da existência e do mundo, tudo isso terá um cumprimento, porque o Senhor é fiel. Então nos ajude a crer, nos ajude a perseverar e a confiar na tua fidelidade. Que o Senhor te abençoe e guarde a sua vida, e guarde a sua memória, para que você não perca de vista as promessas de Deus.